eu acho que vale muito a pena os partidos políticos, os movimentos, estudarem essa legislação, né, e estudarem o momento, né, em que elas foram escritas, porque não dá para entender uma legislação se a gente não entender quais eram os grupos que estavam envolvidos naquele momento, né, para que ela fosse baixada do modo como foi escrita. Então, esse sistema proporcional de lista aberta, ele é um sistema que, na verdade, por exemplo, são poucos países que adotam o sistema proporcional de lista aberta, e os países que adotam, no geral, eles pensam em proteger as minorias, mas acaba que hoje os estudos mostram, e eu gostaria que vocês olhassem uma tabela que eu trouxe para vocês, a última, onde tem um gráfico, né, uma curva mostrando como esse sistema proporcional, porque já há estudos suficientemente densos, né, mostrando que, por exemplo, no caso da representação das mulheres, que eu gostaria de realçar o nosso debate aqui, porque é mais da metade da população brasileira e, obviamente, que não dá para pensar uma reforma política julgando fora mais de metade, os interesses de mais da metade dessa população, né? E os estudos têm mostrado que o sistema eleitoral de legislação proporcional, de lista pré-ordenada e com uma cláusula de obrigatoriedade da competitividade, que significa que a feitura da lista é alternada por nomes de mulheres, né? Como, por exemplo, no caso da Argentina, que deu um salto espetacular na representação política. Vocês podem olhar aí a diferença na outra tabela, Argentina e Costa Rica liderando a representação das mulheres na América Latina, e o Brasil, enquanto a Argentina está com 35% para 36% de presença das mulheres, o Brasil está aí em torno de 9%. É claro que o sistema eleitoral aí tem muito a ver, né? Claro que também na Argentina tem a ver com a mobilização de massas do regime Perón, né? Porque o peronismo foi um dado, né, na Argentina que nós talvez não tenhamos tido similar no Brasil. Talvez tenhamos tido o Getúlio Vargas, né, que mobilizou as massas, mas não da forma como o peronismo mobilizou na Argentina. O peronismo, eles dizem mais ou menos o seguinte: se você nunca foi Perón, você acabará sendo um dia. Né? Então é mais ou menos uma coisa assim que não há saída, né? Porque então nós não temos esse tipo de líder, né? No caso brasileiro. Quando nós entrevistamos analfabetos no Brasil, eu fiz uma entrevista com algumas pessoas, e principalmente com algumas mulheres mais velhas, elas se lembram do Getúlio Vargas. O único presidente brasileiro que elas se lembram é de Getúlio Vargas, porque ainda moravam em sítios, em fazendas, trabalhavam na enxada, né? E havia alguns líderes políticos que mobilizavam essas pessoas do campo, não muitos, mas já havia algum tipo de mobilização, como havia também feitores das fazendas que proibiam que essas pessoas fossem votar na cidade, a não ser com os envelopes fechados, né, já com as cédulas, né, escolhidas por aqueles feitores e fazendeiros daquelas regiões. Era um mundo rural. Né? Então, essa nossa característica, nós não temos assim uma mobilização semelhante ao caso da Argentina, até como o caso do Chile. Né? O Chile, o Pinochet dividiu muito as famílias, né? E nós não tivemos um caso extremo como esse. Né? Pinochet no Chile é
uma briga de família, né? Ou você é anti ou você é a favor, né? E nós ainda não tivemos uma divisão forte como essa. O que me surpreende nesse período agora, o último período eleitoral, é que nós conseguimos alguns dados de pesquisa e que nos impressionou bastante, era que as pessoas se lembravam do Getúlio e agora se lembravam do Lula. Então, tem aí um fato concreto, né? E o que significa que houve uma identificação, né, da população menos privilegiada com esses dois líderes que foram caracterizados como líderes populares, né? Então, isso é um registro que eu estou fazendo, mas que para mostrar como nós temos ainda uma baixa mobilização política, e eu só acredito que nós possamos nos articular e consolidar a articulação de movimentos populares e um maior envolvimento desses movimentos populares com muito trabalho de base, como a gente tem visto nas últimas décadas, né? Que foi o caso, por exemplo, da Igreja Católica, com a SEBS, né? Os partidos de esquerda, os movimentos de mulheres, né? Os movimentos urbanos por exemplo, a alfabetização. Então, isso era uma... E como nós temos hoje essas grandes conferências, né, conferências de caráter popular, como a gente tem uma e outra, e deveríamos prestar muito mais atenção a elas, né, e procurar saber o que é que está ocorrendo, quem está participando, etc., para que a gente possa trabalhar mais efetivamente. Agora, voltando à questão da legislação proporcional de lista aberta, esse trabalho de que nós estamos nos pautando tem uma proposta, né? A Almira participou muito, provavelmente muitos de vocês e muitos de vocês também, né, fazendo pressão no Congresso para que passasse essa legislação, né? E, no entanto, o que a gente presenciou foi um recuo muito grande dos parlamentares, e que há até hoje um recuo muito grande. Eles dizem assim, mas como? Agora, semana passada, né? Mas como? Vocês estão reivindicando alternância na lista, mas Deus me livre, nós não queremos saber disso, nós não nos elegeremos nunca, né? Então, teríamos que pensar, e eu coloco isso para o debate, né, uma reforma, mas que tivesse uma temporalidade, né, que fosse incorporada uma temporalidade, porque sejamos realistas. Se for para mudar as regras de jogo com este conjunto de parlamentares que está aí, não passa. Não passa. Então, tem que ser alguma coisa pensada a médio prazo.